Bom dia, irmãos. A graça e a paz da parte do nosso Senhor Jesus a todos. Amém? Amém. Glória a Deus. É bom estarmos aqui mais uma manhã, nessa manhã fresca que o Senhor nos deu, né? Essa manhã tranquila, essa manhã com a brisa suave, né, sobre nós. Que nós possamos nessa manhã aprender mais da palavra do Senhor, dos estudos que nós estamos fazendo, né, domingo após domingo aqui. Entendendo um pouco sobre interpretação bíblica, né? Você que estiver com a sua lição, abre comigo lá na lição 4. Lição de número 4. Vamos continuar dando sequência aos nossos estudos, né? Que nós estamos em princípios de interpretação bíblica, né? Princípios estes, né? Que mudam a forma de nós lermos, interpretarmos, né? E aplicarmos também a Bíblia ao nosso cotidiano, à nossa vida. E isso implica em tudo, né? Quando nós começamos a entender a Bíblia com a interpretação fiel ao que ela diz, né? Isso muda nas nossas atitudes, isso vai mudar na nossa casa, na nossa família, em tudo. Então, por isso que há uma grande importância da igreja hoje, né? Não só nós, mas da igreja em geral, de entender sobre interpretação bíblica. Como interpretar a Bíblia que eu tenho. Existe um livro que diz, né, entendes o que lês? Que vai falar sobre a Bíblia, sobre interpretação bíblica, e é justamente isso que o autor traz, né? Ele traz assim, será que realmente você entende aquilo que você lê? Será que nós estamos entendendo aquilo que nós estamos lendo, ou a gente só está passando os olhos por cima da Bíblia? Então, há uma necessidade de nós estudarmos um pouco mais a fundo a interpretação, como nós já estudamos aqui, né, o que é exegese, né, como foram escritos os livros, também a hermenêutica, como interpretar os escritos bíblicos. Então, há uma grande importância, né? E continuando nosso estudo, hoje nós vamos ver um pouco sobre... Semana passada nós falamos um pouco sobre literatura narrativa, né? Nós vimos que boa parte da Bíblia, né, é escrita dessa forma, né? Quando há um autor, né, narrando uma história, ou em terceira ou em primeira pessoa. E nesta manhã nós vamos continuar falando de literatura, né, como a Bíblia foi escrita. Isso é muito importante nós entendermos, né, a linguagem que a Bíblia usa para nós compreendermos alguns textos, né? Porque se nós não sabermos quais são os tipos de literatura, nós não vamos saber o que a Bíblia está nos dizendo. É a mesma coisa também qualquer leitura, né? Seja de um jornal. Quando você abre um jornal lá, você começa a ler. Há uma distinção, né? Tal assunto é o quê? Economia. Outro assunto é o quê? Saúde. Não tem? Tem ou não tem isso aí? Saúde. Outro ponto. Então, tem esses pontos, e nós encontramos também isso na Bíblia. Há vários pontos que nós precisamos entender e interpretar, e muitas vezes nós estamos lendo na Bíblia e nós não sabemos do que está falando. Né? Qual que é a geografia do local, qual que é a cultura daquele povo, e tudo isso nós precisamos compreender, para nós entendermos a Bíblia. E muitas vezes nós lemos, pode ser jornal, pode ser qualquer coisa, qualquer leitura, e nós não sabemos qual é o assunto que está sendo dito. Se é economia, se é direito, se é leis. E é justamente isso que nós vamos tratar nesta manhã. Que é literatura normativa, né? E o que seria literatura normativa? É uma literatura que contém normas, né? E para trazer mais para o nosso contexto, nós sabemos que tudo na nossa vida, né? Inclusive aqui na igreja, inclusive no seu trabalho, ela é cercada de regras e normas, né? Todo local que você vê vai ter regras e normas, inclusive na sua casa. Na sua casa eu creio que tenha regras e normas, tem ou não tem? Você coloca lá as suas regras, você coloca as suas normas, né, Dona Maria? Dona Maria gosta de pôr regras e normas dentro de casa. Né? As mulheres amam pôr regras, né? Então, em todos os locais para onde nós olhamos, existem regras e normas. Pense agora na sua empresa. Quantas regras e normas não tem ali? Né? Você pega o livreto lá, né, o livro que vai compor, você vai ver que ali tem várias, né, várias regras, normas. Olha só, o funcionário tem que estar de tal vestimenta, né, ele não pode chegar em tal horário, ele vai sair somente em tal horário, ele tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E também vamos olhar para a igreja. A igreja também tem regras e normas ou não? Tem, né? Se não tiver regras e normas também vira uma bagunça, né?
Ninguém vai saber mais o que é isso aqui. Ninguém vai saber mais como se portar aqui dentro, o que fazer aqui dentro. Então, vamos olhar então para um aspecto geral em tudo que nós olhamos, seja dentro da igreja ou fora. Existem regras e normas. E para que existem regras e normas? Eu quero que vocês participem comigo. Alguém pode me dizer o porquê que existem regras e normas? Se ninguém falar, eu vou apontar o dedo e falar. Fala você, então vamos lá, hein? Para que existem, gente? Vamos lá, vamos participar. Para que existem regras e normas? Para a coisa fluir bem. Pode falar, irmão. Sim, exatamente. Organização, exatamente. Que mais? Tem mais alguém? Vande, para que existem regras e normas? Você que é um cara entendido das coisas aí. Mas para quê? Na sua visão, o que você acha? Por que existem regras e normas? Exatamente. E justamente, né, quando há reuniões, né, tanto aqui na igreja, ou tanto em uma empresa, tanto na sua casa, quando você coloca ali regras e normas, é para atingir um objetivo, né? Tem um objetivo por trás daquilo, né? Você não vai colocar regras e normas somente por pôr, né? Todo mundo tem um objetivo principal. Ó, nós vamos fazermos isso, essas regras e normas, porque nós queremos paz dentro de casa, né? A empresa, nós queremos, ó, vamos por regras e normas para atingir também o nosso objetivo, que nós queremos alcançar, né? Nós temos o nosso foco, o nosso objetivo. Então vamos seguir assim, 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 né? E quando nós olhamos para a Bíblia, meu irmão, não é diferente. Inclusive, a sociedade, né, se nós formos ver, ela traz essas lições bíblicas, né? Tanto dentro de uma empresa, você vê que os princípios baseados têm já na Bíblia, né? Foram o que foi escrito na Bíblia, quando nós vemos para José no Egito, né? Quando nós olhamos também lá em Gênesis, quando nós vemos Moisés, um grande líder, nós vemos que hoje os princípios de liderança continuam os mesmos da Bíblia. Continuam os mesmos. Então, principalmente, regras e normas nós vamos encontrar no começo de tudo. No começo da humanidade, isso aí não é novo. Não é agora que colocaram na sua empresa, não é agora que você vai pôr na sua casa, não. Isso Deus já trabalha há muitos anos, inclusive no segundo livro da Bíblia, que é o quê? Êxodo, né? No começo ali ainda da humanidade, Jesus ele vem a Moisés e entrega o quê? O decálogo, né? Ou os 10 mandamentos, né? As 10 regras e normas para a humanidade. E Deus fez aquilo por quê? Porque, como nós falamos, por que existem regras e normas? Para que não haja bagunça, né? Para que não haja algo fora do lugar. Para que nós possamos viver de uma melhor maneira. Uma empresa, a sua empresa, não vai pôr uma regra e norma para você se autodestruir, para você destruir a sua empresa. Não, ela vai te dar regras e normas para que haja melhorias ali. Você na sua casa, quando faz regras e normas, é para quê? É para você destruir o seu lar, o seu casamento, o seu relacionamento com seus filhos? Não, é para melhorar. Na igreja também, quando tem regras e normas, é para que haja uma harmonia entre os irmãos. E com Deus não é diferente. Ele nos deu regras e normas para que nós tenhamos uma harmonia com Ele, obediência a Ele, e para que nós vivamos conforme a sua vontade. E é por isso que Deus nos deu os 10 mandamentos. Nos deu as 10 regras de vida. Eu vejo muita gente falando assim, olhando para o Velho Testamento, né, e falando assim, o Deus da lei, não sei o quê, o Deus do Antigo Testamento era um Deus, né, rígido, que tinha leis, que fazia isso com o seu povo, né, um Deus que era irado, bravo. Já no Novo Testamento ele vem com a graça. Ele vem com a graça, porém, a lei já não serve mais para nada. Né? Muita gente fala isso. Agora eu posso viver de qualquer forma, de qualquer maneira. Aí vem Jesus e fala assim, garotão, peraí. Eu não vim para abolir a lei, não. Eu não vim para acabar com isso. Porque o que Deus deu no início vai continuar até o fim da humanidade. E quando eu vejo pessoas falando, né, Deus colocou leis e tal, não foi por mal.
Foi justamente, não foi para o bem de Deus, mas foi para o bem de quem? De nós mesmos. Mas por causa da corrupção do nosso coração, por causa da desobediência do ser humano, nós não queremos obedecer a Deus. Olha para as leis que compõem também o nosso Estado. Muitas vezes nós não queremos obedecer. Nós não queremos ser obedientes. Olhe para as leis que hoje tem aqui. Ó, vamos falar do coronavírus, né? As leis, né, estão fazendo regras e normas também, não estão? Por causa dessa nova situação. Será que nós também estamos obedecendo? Nós estamos seguindo isso? Ou estamos sendo desobedientes? Então, você que estiver anotando aí, a literatura normativa, então, refere-se aos textos onde há uma regra, uma clara regra ou norma explícita, como nós falamos, né? Por exemplo, Êxodo 20, abra comigo lá em Êxodo 20, vamos começar a introduzir então os textos bíblicos, né? Porque o que importa realmente é o que a palavra de Deus nos diz, né? Êxodo capítulo 20. Aqui nós temos o quê? Os 10 mandamentos, né? Aí vai dizer assim, então Deus falou todas essas palavras, né? Eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenha outros deuses diante de mim. Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem em águas debaixo da terra. Olha só, aqui Deus está nos dando regras e normas. Olha só, não faça isso, não faça aquilo. Isso são regras e normas. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira, quarta geração daqueles que me odeiam. Versículo 7, não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Versículo 12, honre o seu pai e a sua mãe, para que você tenha uma longa vida na terra, que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho contra o seu próximo, não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher do seu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Mateus 28. Você que estiver com a Bíblia aberta, vamos lá para Mateus 28. Olha só o que Jesus vai designar à igreja, né? Uma missão. Versículo 18 ao 20 vai dizer assim, ó, Jesus aproximando-se, falou-lhes dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Olha só aqui, outra regra, outra norma de Deus, outro desígnio de Deus, outra coisa que Deus manda nós fazermos. É o quê? Ir e fazer discípulos. Será que nós estamos fazendo discípulos? Será que nós estamos sendo obedientes a isso que Deus está pedindo? A essa regra, isso aqui é uma regra de Deus. É o que Ele está nos falando, é aquilo que Ele está nos dizendo. Então, esse tipo de literatura ele pode ser encontrado em quase toda a Bíblia, né? Mas principalmente no o Novo Testamento carrega consigo diversas determinações a serem praticadas pelo povo de Deus. Como, por exemplo, a acentuada presença de afirmações imperativas referentes à conduta moral e ética a ser praticada pelos cristãos. Vai falar justamente, essas regras e normas vão trazer justamente aquilo que é conhecido na filosofia como moral e ética, né? O que é moral e ética? Então, nós temos que olhar para o que a Bíblia diz, para que nós tenhamos uma moral e ética pura diante do Senhor, aos olhos do Senhor. E quando nós olhamos para a lei que Deus nos dá, é justamente para isso. É para que nós tenhamos moral e ética.
é para que nós sejamos obedientes aos seus mandamentos. E agora aqui vai ter uma tarefinha para nós fazermos, você que está com a sua caneta, está com a sua lição. Nós vai falar assim, em grupos, leiam os textos identificados abaixo e enumerem as normativas contidas nestes parágrafos textuais. Agora então, eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Efésios 4. Vamos abrir lá em Efésios 4? Eu quero que você anote também. Se você não tiver caneta ou lápis aí, pede aí para o seu companheiro, para o seu amigo, para o pastor que tem bastante caneta. Fala assim, pastor, não tem caneta não, pastor, não tem lápis, ele vai arrumar para você. Quem tiver com a lição aí. Quem não tem? Alguém não tem caneta aí para anotar? Quem não tiver, fala com o pastor aí que ele tem. Todos têm aí? Esse exercício é para todos participarem, é uma atividade em grupo. Vamos lá, gente, vamos participar. Vamos participar juntos. Então, Efésios 4, vamos lá. Efésios capítulo 4, nós vamos ler os versos 17 ao 32. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é, vamos ler isso aqui. A nova natureza, vai dizer assim, ó, isso, portanto, digo e no Senhor testifico. Não vivam mais como os gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem para de forma desenfreada cometer todo tipo de impureza. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Se é que de fato ouviram falar dele e nele foram instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo os desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês, e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão procedente da verdade. E aqui nós vamos começar a ver várias regras e normas de vida, né? Que Paulo vai escrever aos irmãos de Éfeso, que eles devem viver. Mesma coisa, como eu disse aqui, trazendo para o lado de qualquer coisa, seja na sua casa, seja aqui na igreja, seja na sua empresa, nós vamos ver que tem regras e normas que nós devemos seguir. Toda empresa tem regras e normas para quê? Para que aquela empresa flua de maneira que não venha se autodestruir. Mas só que Paulo vai dizer, olha só, vocês também têm regras e normas para vocês não se autodestruírem. Olha só, eu estou dando regras e normas também para que vocês tenham uma vida de santidade, uma vida de pureza diante de Deus. E olha só o que ele vai dizer. Por isso, primeiro ponto, deixando a mentira. Que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Fiquem irados e não pequem. Segundo ponto, fiquem irados e não pequem. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem deem lugar ao diabo. Aquele que roubava, o que vai fazer agora? Não roube mais. Olha só, uma regra, uma norma, uma lei. Então você que roubava, não roube mais. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação conforme a necessidade. E assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus, em Cristo, perdoou vocês. Então essas são as regras, essas são as normas. Você que roubava não vai roubar mais, você que mentia não vai mais mentir. Para que assim nós alcancemos a misericórdia de Deus. Para que assim, como vai dizer assim, né? Quando nós começarmos a perdoar nossos irmãos, né? Como que nós que recebemos o perdão de Cristo não vamos perdoar o nosso irmão? Por isso que Paulo vai dizer, como também Deus em Cristo perdoou vocês, assim também nós temos que perdoar quem?
os nossos irmãos. Então, vamos lá, vamos começar a atividade então. Aqui ó, vai falar assim, né, então para você no primeiro ponto aí de Efésios, né, vocês vão ver que tem duas coluninhas separando. Eu quero que você então, ó, vai dizer assim, ó, leiam os textos identificados abaixo e enumerem as normativas. Então, não precisa copiar tudo, a gente viu que tem várias normas, né, várias regras. Eu separei 3, né, eu separei 3, então eu quero que você anote aí 3 ou 4 pontos no máximo. Você vai ter esse tempinho para ler e fazer isso. Não precisa escrever o versículo inteiro também, escreve, só coloca lá o versículo e uma partezinha que você gostou, para nós também sermos rápidos, tá? Aí eu coloquei o 25, o 26 e o 27, eu estou falando de mim, tá? Só para dar um exemplo, né, que é por isso, deixando a mentira, eu coloquei isso, e também, fiquem irados e não pequem, e 27, nem deem lugar ao diabo. Esse foi, só dando um exemplo, aí vocês coloquem também, pode olhar aí, e coloquem o que vocês acharem interessante. Tá? Não precisa ser esse. Eu coloquei esses 3 pontinhos. Amém? Eu já listei aqui, já acabei de colocar aqui. Então, eu coloquei deixar a mentira, primeiro ponto. Segundo, ficar irado e não pecar. E terceiro, não dar lugar ao diabo. Esses foram os 3 pontos que eu coloquei, né? Que está no versículo 25, 26 e 27. 1 Tessalonicenses. Se você não tiver terminado, também pode terminar aí, tá? Aí depois vamos... 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Os versos 12 ao 22. Paulo vai continuar também instruindo agora a igreja de Tessalônica, né? E vai dar ali algumas regras e normas de vida também, né? Então aqui também nós vemos uma literatura normativa, né? Que contém normas. Como eu disse, é importante nós entendermos o que nós estamos lendo. Essa literatura aqui, o que significa isso? Do que Paulo está tratando? É uma literatura narrativa, é uma literatura discursiva? É uma literatura... O que é isso aqui? Então nós temos que entender, né? Então nós vemos que isso aqui é uma literatura normativa, né? Que contém normas, leis, regras para nós seguirmos. E Paulo vai continuar no versículo 12, conselhos finais à igreja de Tessalônica. Ele vai dizer: irmãos, pedimos que vocês tenham em grande apreço os que trabalham entre vocês, que os presidem no Senhor e os admoestam. Tenham essas pessoas em máxima consideração, com amor por causa do trabalho que realizam. Vivam em paz uns com os outros. Também exortamos vocês, irmãos, a que admoestem os que vivem de forma desordenada, consolem os desanimados, amparem os fracos e sejam pacientes com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua aos outros o mal por mal. Pelo contrário, procurem sempre o bem uns dos outros e o bem de todos. Estejam sempre alegres. Orem sem cessar. Em tudo, deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não desprezem as profecias, examinem todas as coisas, retenham o que é bom, abstenham-se de toda forma de mal. O mesmo Deus da paz os santifique em tudo.
e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é aquele que os chama, o qual também o fará. Aqui também nós vemos que tem várias regras, né? Exemplo ali, você pode pegar o exemplo do versículo 16, versículo 17, 18, 19, 20, até o 22 nós vamos ver que há várias regras, né? E Paulo também no 14 vai exortar, também vai continuar dizendo, né? Ali para os irmãos no versículo 15, que nós não devemos pagar o mal com o mal, né? Assim como o mundo nos ensina, né? Se aquele me fez o mal, eu vou lá e vou retribuir com o mal, né? Se aquele me xingou, eu vou lá e vou xingar ele 2 vezes. Se aquele lá falou que quer brigar comigo, eu vou lá e vou bater nele mais ainda. Né? Hoje é assim que nós aprendemos, né? Nossa sociedade é desse jeito. Pagar o mal com o mal. Mas só que nós temos um manual de regras, né? Nós não falamos assim que a Bíblia é um manual de regra e prática. Nós temos esse manual. Então nós devemos vivermos por ele, que é a Bíblia, né? Por ela, que é a santa palavra de Deus. Então vamos anotar aí 3 pontos então também? 3 ou 4 pontos. Eu vou estar anotando o versículo 16, que vai dizer assim, ó, para estar sempre alegre, para orar sem cessar, no versículo 17, e não apagar o espírito. Eu vou anotar isso aqui, você anote o que você acha interessante aí para você. Amém? Todos anotaram? Vamos continuar então. Então, né, eu espero que você tenha anotado essas regras, essas normas aí, que nós vamos colocarmos em prática também, né? Que essa é a forma que Deus quer que nós vivamos, né? Seguindo essas regras, seguindo essas leis, essas normas. Na outra página, 21, vai dizer assim, o perigo das falácias lógicas, né? E o que é uma falácia, né? Falácia, né, ela é uma mentira que parece verdade, né? E nós vemos hoje que o nosso mundo tem muita falácia, né? Nossa sociedade contém muita falácia. Mentiras, né? Que parecem ser verdade, né? Encapada, né? Com a mentira que parece ali, né? Que está embrulhada com a verdade, né? E nós vemos hoje muito disso, né? Pessoas falando mentiras e falando realmente com força, como se aquilo fosse verdade, né? A pessoa nem gagueja para mentir, né? Ela fala, né, tão forte, né, que nem diz, né? A pessoa essa aí nem gagueja para mentir. Esse aí não faz nem força para mentir. Ele mente como se fosse verdade aquilo que ele estava falando. Nós temos que tomarmos cuidado com as falácias, né? Das falácias lógicas, que também na Bíblia nós vemos pessoas fazendo isso, né? Tentando pegar a Bíblia, dar uma distorcida, né, para aquilo ser a verdade que ela quer, né? Mas, na verdade, no fundo, é mentira que ela está fazendo. Nós vemos várias pessoas pegando o versículo, né, trecho da Bíblia, e distorcendo, falando que aquilo é a verdade, que aquilo é desse jeito. Mas só que nós sabemos que é mentira, que não é justamente aquilo que o texto está dizendo. E falácia, ela é uma mentira tida como uma verdade, né? Algo que parece correto, mas não é, né? Nós vemos isso, né? Sua utilização frequentemente pode ser encontrada na construção de falsas interpretações bíblicas, como eu acabei de dizer. Há várias falsas interpretações bíblicas que as pessoas pregam como se fosse verdade,
como se aquilo fosse real. E muitas pessoas acreditam, né? Muitas pessoas vão começar a seguir aquele pensamento e vai tirar aquela mentira da cabeça daquela pessoa. Você vai entrar numa briga. Contudo, nem sempre ela se desenvolve intencionalmente, né? A utilização da lógica aplicada ao texto pode se constituir comparando-se ao poder de uma cunha. Isto é, um simples instrumento, né, que nós vemos, que é usado muitas vezes em enxada, né? E aquele instrumento pequenininho, né? Ele é capaz, né, de fazer um grande estrago, né? Ou seja, uma pequena mentira é capaz de fazer um grande estrago, né? Isso aí eu já fiz já com a minha enxada. Não sei se vocês já fizeram, né, Cacunha? Quando você bate demais, ela vai e racha a sua enxada, né? Então, uma pequena mentira é capaz de destruir coisas grandes. Uma pequena mentira pode fazer grandes coisas na vida de uma pessoa. Então nós temos que tomarmos cuidado com a mentira, com a falácia. Falar algo mentiroso parecendo que é verdade para manipular ou para enganar alguma pessoa. E hoje nosso mundo é feito de manipulação, né? Hoje nós temos aí a fake news, né? O mundo está cheio hoje de fake news, né? As pessoas trazendo mentiras. Você lê aquilo ali, você fala, isso aqui é verdade, né? Não tem como ser mentira, né? As pessoas fazem textos lindos, você vê jornais fazendo textos lindos, você lê aquilo, você fala, não, isso aqui é verdade, isso aqui é fato, né? Isso é fato. Aí você vai buscar a fundo, você vai ver aquilo ali. Aí você fala, caramba, meu Deus, eu não acredito que isso aqui é uma mentira. Parecia ser tão verdadeiro aquilo que eles estavam falando, parecia tão verdadeiro aquilo que estava escrito, parecia tão verdadeiro aquilo que eu vi. Não acredito que aquilo é uma mentira, né? E hoje, com as redes sociais, nós vemos bastante falácias, né? Bastante fake news, bastante mentiras sendo difundidas, sendo trazidas para nós como se fosse verdade. Quem nunca aqui caiu na fake news? Quem nunca? Que atire a primeira pedra, né? Quem nunca caiu numa fake news? Quem nunca caiu numa mentira achando que era verdade? Né? Nós temos que tomarmos cuidado com isso. Essa é a importância da interpretação bíblica. Nós não aceitarmos qualquer coisa que nos traz. Essa é a importância. Levar a nossa mente, a nossa psique, a pensar e a buscar a fundo o que o texto está dizendo. Nós não devemos engolir tudo que nos dão, não. Não é porque tal fulano, o apóstolo tal, o bispo tal, o teólogo tal, o pastor tal, o missionário tal falou que eu tenho que engolir. Não. Eu vou ler, estudar e ver se é isso mesmo. Né? John Piper ele fala muito isso, né? Um grande teólogo americano, né, muito conhecido, ele fala isso, olha só, o que eu falar aqui, meus irmãos, vocês não precisam acreditar. Se tiver fora da Bíblia. Porém, se estiver na Bíblia, o problema de vocês já não é comigo. Porém, acreditem no que está na Bíblia. Se eu falar e estiver dentro da Bíblia, vocês acreditam. Se não tiver, vocês não devem acreditar. Mas busquem, examinem, vão a fundo buscar a verdade do texto. Isso em tudo na nossa vida, tá? Num jornal que nós lemos diariamente, porque eles podem enganar facilmente nós, né? E principalmente na Bíblia, que é a nossa regra de fé e prática, nós precisamos conhecê-la, interpretá-la de forma fiel, para que nós não caiamos no engano, né? O povo perece muitas vezes por falta de entendimento e sabedoria. Porque não leem a Bíblia, porque não buscam entendê-la. Ou quando lê de qualquer jeito. Lê de qualquer jeito, né, pastor? Lê, só passa o olho ali e acha que aquilo ali tá bom. Né? Assim como a oração, né, que Deus fala, né, que Jesus fala, né, vocês oram e não recebem porque vocês não sabem nem pedir. E quando pede, pede mal. E quando nós lê a Bíblia, muitas vezes nós nem lê. E quando vai ler, ainda lê mal. Não sabe interpretar. Então nós temos que tomarmos cuidado com isso. Lá em Gálatas 3:28, né, nós vemos um aspecto bem legal, né? Que ali muitas pessoas trazem ali, né, para um contexto feminista, né? Que Jesus está dizendo que homem e mulher é igual em todos os sentidos, né? E muitas pessoas estão usando esse texto para falar isso. Olha só, Jesus, num olhar feminista, né? Olha só, Jesus está dizendo que homem e mulher é tudo igual, do mesmo jeito e tal, né? Nós sabemos, sim, que todos têm a sua importância, tanto o homem quanto a mulher. Mas será que é esse sentido mesmo que o texto está dizendo? Né?
E muita gente cita esse texto como exemplo, né, que o apóstolo está dizendo que não há nem homem nem mulher. Muita gente fala isso. Segundo Carson, ele fala que a falácia consiste em achar que o texto esteja dando margem a uma visão feminista, em que não há diferenças entre homens e mulheres, como eu disse. Mas só que vamos ler esse texto então. Gálatas 3:28. Diz assim, né? Assim sendo, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. Olha só, e daí muita gente fala assim, olha só, então, né? Muita gente fala assim, olha só, nós somos todos iguais, não tem esse negócio, porque aqui fala nem homem nem mulher, todos vocês são um em Cristo Jesus. Aí as pessoas distorcem tudo. Falam assim, não, nós somos todos iguais, tem dessa de homem e mulher, né? Trazem para uma visão feminista que todos são iguais. Mas só que quando nós pegamos o contexto, nós entendemos do que Jesus está dizendo. E o contexto, ele vai falar ali sobre a justificação pela fé em Cristo Jesus. E quando nós vemos que fala de justificação, né, quando nós pegamos o contexto, então nós vamos entender que, ou seja, a salvação alcança tanto homens, mulheres, né, não importa cor, raça, né, não importa isso, vai alcançar todos. A justificação pela fé. E muita gente fala assim, não, o que Jesus está dizendo ali é que não tem dessa, nem homem nem mulher, que todos são iguais. Mas vamos buscar o contexto. Quando nós buscamos o contexto, nós vemos que Jesus está dizendo sobre a justificação. Quem está anotando aí vai falar assim, mas importa identificar que esta igualdade aqui se refere ao aspecto da justificação. Ou seja, a salvação alcança tanto homens quanto mulheres, o hebraico está fluente, aí quer sair o hebraico aqui, o grego, indistintamente. Então a falácia lógica é tornar esta uma igualdade em todos os sentidos de gênero, né? Eles querem dizer assim, não, homem e mulher são tudo a mesma coisa, é o mesmo gênero. Não existe mais dois gêneros, agora é só um. É isso que eles querem, muita gente quer trazer para isso. As feministas, né, nós vemos que elas querem pegar esse texto para aplicar isso. E pregam isso, muita gente prega isso. Mas como nós estamos estudando aqui domingo após domingo, texto sem contexto é pretexto para heresia, né? Fica fácil tirar de contexto. O que obviamente não tem amparo nas escrituras, né? Isso que eles falam, de modo que as outras afirmações de igualdade ficam desprovidas de sustentação, né? Nós vemos que o homem e a mulher têm o seu papel, né? Cada um tem o seu papel, né? Deus deu o seu papel para cada um. Não somos iguais. Homem não é igual a mulher. Homem não pensa igual a mulher. Como nós vamos falar que somos iguais? Né? Não tem como. Deus criou o homem e a mulher. Cada um do seu jeito, né? Cada um tem o seu jeito. Não adianta falar, homem e mulher tudo igual. Não é. E eles tentam trazer então para essa visão. Não, aqui a Bíblia está equiparando, né? Homem e mulher, todos somos um, todos somos iguais. E é isso que a visão feminista muitas vezes tenta pregar, né? E outro exemplo também, né, que nós vemos é lá em Atos 2:23, já para encerrarmos. Numa visão mais teológica, né, que é muito debatida, que é o calvinismo, né, e o arminianismo, né, que fala sobre a salvação, né? O calvinista, ele crê, né, que Deus já determinou, né, todas as coisas, que ele sabe quem é salvo, né, ele escolheu, né, ele elegeu e escolheu conforme a sua vontade, né, e ponto final, não tem mais o que o homem fazer, né. Já o arminianista não, ele crê que não é Deus, né, que faz essa escolha, que não é Deus que bate o martelo e fala, olha só, isso vai ser salvo e não vai ser, mas só que o arminianista crê, não, que depende de quem? Do homem, né, o homem que vai alcançar a sua salvação, né? Através, né, das suas atitudes, das suas obras, através também de reconhecer a Deus como seu Salvador através de suas palavras. E o problema é que quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que os dois aspectos, né, muitas vezes dá base para nós, né? E se nós olharmos para os dois aspectos, nós vamos entrar realmente nosso miolo, nossa mente vai começar a trabalhar ali, falar, meu Deus do céu, o que é o certo aqui, né? Mas só que tem coisas na Bíblia, meus irmãos, que nós nunca vamos entender, que é só
Deus que sabe. E essa briga não é de agora não, tá? Não pense que é desse ano, né, pastor? Do ano passado, não. Isso aí vem desde o começo da igreja. De séculos a séculos, até hoje ninguém tem resposta, né? Sobre isso, se é Deus que escolheu, se é Deus que elegeu, e ponto final, o homem não pode fazer mais nada, ou se não, depende do homem, o homem que vai até Deus, o homem que, né, que tem que buscar. E nós vemos a Bíblia falando dos dois aspectos, que o homem também tem que buscar a Deus, o homem tem que se arrepender, mas só que também vemos a Bíblia falando que é Deus que escolhe, que Deus é um Deus, né, que ele não que ele seja um ditador, como muitos dizem, né, que ele é um ditador, não, mas ele é um Deus soberano, soberano, que aquilo que ele quer, ele faz. Aquilo que ele preveu de antemão, aquilo que ele quis desde a criação, ele vai fazer, e ponto final. Então nós vemos que a Bíblia, né, ela dá margem para os dois aspectos, mas só que a realidade é que nós não sabemos toda a verdade. Só Deus sabe realmente quem vai ser salvo e não vai ser salvo. E aqui, né, quero pegar aqui a partir do versículo 21, né, em Atos 2, vai dizer, né, nós vamos ver ali, né, sobre Jesus, né, falando. Versículo 21, olha só o que diz: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, né? Olha só, aqui está dizendo então que aquele que invocar o nome de Deus será salvo, aquele que buscar a Deus, aquele que falar em seu nome, aquele que confessar o seu nome, esse será salvo. Aí nós olhamos para o versículo 23, vai dizer assim, falando sobre Jesus, né, ele vai continuar dizendo no versículo 22, israelitas, escutem o que vou dizer. Jesus, né, falando de Jesus, o Nazareno, o homem aprovado por Deus diante de vocês com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês por meio dele, como vocês mesmos sabem, a este, conforme o plano determinado e a presciência de Deus, vocês mataram, crucificando por meio de homens maus. Olha só. Então aqui vai dizer que então tem um plano determinado de Deus, né, conforme a sua presciência, conforme a sua vontade. Então aí eles pegam e debatem. Olha só, o versículo 21 está dizendo que sim, né, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas só que no versículo 23 diz que ele já tem um plano determinado para todas as coisas. Então, como vai dizer aqui, ó, existem textos bíblicos que, dependendo da forma, da cultura e das convicções preconcebidas, podem dar margem para uma ou outra interpretação, né? Como eu disse, se nós pegarmos, né, vai ter margem bíblica para as duas interpretações. Um exemplo disso, né, esse texto nós lemos, onde pode ser observado um paradoxo entre as posições calvinista e arminianista. E o trabalho nosso, né, como um exegeta, hermeneuta, nunca termina. A palavra de Deus é uma fonte inesgotável de vida. Jesus, ao interceder por nós junto ao Pai, ele pediu: Pai, santifica-nos na verdade, e a tua palavra é a verdade. E sim, nós temos uma verdade absoluta e não negociamos de modo algum o que nela está escrito. Querido líder, continue a buscar compreensão das Escrituras e elas te farão prosperar em seu caminho. Lá em Josué 1:8 diz, né, para nós meditarmos na lei do Senhor dia e noite. Então, como nós vimos aqui, o texto de Atos 2, né, não fala justamente sobre uma falácia, sobre uma mentira, mas sim mais para o lado de uma interpretação, entendimento, né? Que tem pessoas que vão ter um entendimento, como eu disse, mais para o lado calvinista, que vai falar, né? Não, é Deus que escolheu, elegeu, e ponto. E tem outras pessoas que vão pensar de outro modo, vão interpretar de outro modo. Não, a salvação, o homem tem que ir atrás, o homem tem que buscar a Deus, o homem tem que fazer isso e aquilo, né? Então, nós temos que também saber diferenciar esses pontos, né? De interpretação, de pensamentos, que vai ter textos que nós não vamos compreendermos, né? Assim como muita gente fala assim, não entende, né? Como que a Bíblia fala que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo é a mesma coisa, mas só que são só um? Quem que explica isso? Né? Como três pessoas são uma só e não deixam de ser três pessoas? Alguém explica? Ninguém explica Deus, né? Não tem a música que fala, ninguém explica Deus, ninguém explica sua mente, né? Ó profundidade das riquezas, do conhecimento e sabedoria de Deus. Né? E Jó, também nós vemos ele se encontrando nesse ponto, né? Tentando fazer perguntas para Deus que não tem respostas, né? E Deus vem também, olha só, então me explica então, onde você estava quando eu fundei, né? Quando eu lancei, né, o mar, quando eu fiz o céu, a terra. Tem perguntas que nós, seres humanos, somos limitados para responder. E cabe a nós reconhecermos a nossa limitação e reconhecermos que Deus sabe
todas as coisas. Somente Ele sabe todas as coisas. E temos que termos humildade para continuarmos estudando a nossa palavra, praticando as suas regras, as suas normas, a conduta que a Bíblia nos pede para que nós tenhamos, para que nós sejamos bem-sucedidos como cristãos e como homens e mulheres aqui nessa terra. Cabe a nós fazermos isso. Então nós temos que tomarmos cuidado com essas falácias, com as mentiras que estão espalhando por aí sobre a Bíblia, sobre a vida do cristão. Nós temos que combatermos o bom combate. Nós temos que defender, em defesa do Evangelho, defender também as nossas regras e normas, que é o que o mundo está atacando, É o que o mundo mais está atacando, é as regras e normas da Bíblia. A família, os nossos filhos, família em todo geral. O casamento tem sido uma área muito atacada. E eles olham para a Bíblia e falam, não, mas isso aí, coisa antiga, coisa velha, isso aí não precisa seguir, não. Mas só que nós temos um manual de regra. E é a palavra de Deus, é a palavra de Deus que vai conduzir os nossos caminhos. Assim como o seu patrão tem lá, um fichário cheio de regras e normas, Deus também nos dá uma Bíblia, que é uma biblioteca, cheia de livros, com várias regras e normas também para nós seguirmos. Então é isso, pessoal. E vai ter também depois, na página 22, algumas perguntas aí que você vai poder responder depois, Esteja respondendo na sua casa, com a sua família, fazendo esse exercício. Amém? Então, vamos orar para encerrar esse estudo que nós tivemos. Que nós vamos aplicar essas regras que nós anotamos, que nós estudamos nesta manhã, nós vamos aplicar para a nossa vida. Vamos orar? Pai, graças te damos, ó Pai, por esta manhã que nós nos reunimos aqui, juntos como igreja, como irmãos, para aprender mais da Tua palavra, aprender mais, ó Pai, como interpretar aquilo que o Senhor nos escreveu, ó Pai. Que nós vamos buscarmos sermos fiéis à Tua palavra. Que nós não vamos nem tirar, nem acrescentar uma só palavra, Pai, uma só vírgula, ó Deus, mas só que aquilo que está escrito nós vamos, ó Pai, debruçarmos, ó Pai, e vivermos, ó Deus, pois nós sabemos que o Senhor nos deu regras e normas para seguirmos e que nós vamos seguir fielmente, ó Pai, buscando sempre fazer a Sua vontade, ó Deus. Nos dê compreensão da Sua palavra, ó Pai. Abra nossa mente, ó Deus. Ó Espírito Santo, nosso auxiliador, auxilia-nos a ler a palavra do nosso Deus, que nós vamos aprender cada dia mais e mais, debruçar dia e noite na sua lei, ó Pai, e aprender cada dia mais contigo as suas verdades, ó Pai, as verdades que o Senhor quer que nós praticamos, ó Pai. E assim nós seremos cristãos genuínos, ó Pai. Homens e mulheres do Senhor, ó Pai, usados para abençoar a nossa casa, a nossa família, nosso trabalho, a nossa sociedade, ó Pai. Que aonde nós pisarmos, ó Deus, nós sejamos luz, nós sejamos sal, ó Pai. E que nós vamos fazer a transformação. Esta é a nossa oração nesta manhã, ó Pai. Em Seu nome nós oramos. Amém, ó Deus.